Bom dia! Continuando aqui, nós vamos conhecer rapidamente alguns comandos do R. Então, nosso objetivo no momento é, primeiro, como pedir ajuda, como saber ajuda sobre alguma função, sobre algum objeto. Depois, nós vamos tentar entender o conceito de objeto e usar algumas funções e também instalar e usar alguns pacotes. Então, para pedir ajuda, uma das maneiras mais rápidas é você chegar aqui na aba Help do RStudio e digitar o que você quer. Outra maneira é você utilizar como linha de comando. Lembrando que para fazer qualquer comentário ou alguma nota sobre alguma função, você coloca o símbolo hashtag. Então, para pedir ajuda, você pode utilizar simplesmente o comando, a função help. Então, você digita help e o nome que você quer, entre aspas. Então, por exemplo, eu estou com uma dúvida sobre a função rnorm. Então, eu posso chegar aqui e executar, selecionar e executar somente esse comando. Então, ele vem aqui e abre e fala aqui sobre a distribuição normal. Fala sobre a distribuição normal. Então, nós temos densidade, probabilidade e aqui rnorm. Rnorm vai gerar uma sequência de números aleatórios de quantidade n, que você escolhe, com a média default 0 e desvio padrão 1. Então, você pode também colocar os argumentos média e desvio padrão. Como, por exemplo, eu posso vir e digitar aqui x. Aí esse sinalzinho aqui que parece uma seta, é um operador de atribuição. Recebe o resultado da função rnorm com 10.000 observações, com média 10 e desvio padrão 2. Então, se eu vim aqui, ó, seleciono só essa linha x, boto para correr. Então, ele criou aqui para mim, ó, um objeto x. Dentro desse objeto, eu tenho 10.000 valores aleatórios. Se eu clicar aqui para visualizar, não vai aparecer porque a gente não chegou em dataset ainda. Mas a gente dá para verificar aqui pelo lado. Ó, tem um objeto 7,98, 8,92, o valor 13,9. Então tem 10.000 objetos aqui. Se eu colocar para mostrar, eu posso colocar aqui no console. Então ele vai aparecer aqui os 10.000 objetos amostrados aleatoriamente. Para visualizar melhor, a gente pode usar a função ist. A função ist é a função que gera um histograma. Então, vem aqui ist para o objeto x. Nós já estamos entendendo o conceito de objetos. E eu quero intervalos de 200. Quero 200 intervalos. Então, ele vem aqui, ó, e cria um histograma com base nesses 10.000 valores simulados. 200 classes. Se eu colocasse, por exemplo, 20 classes, ele faria um histograma com 20 barras. Ok? Nós já criamos um objeto x, utilizamos as funções rnorm e a função ist. Algumas outras funções são mais conhecidas. Por exemplo, para calcular a média, nós podemos utilizar a função min. Hashtag, quer fazer um comentário, né? Calcular a média. Aqui eu ainda vou ficar com algumas palavras com acento. Contudo, né, comentários ou funções, algumas coisas, vocês evitem utilizar acento. Porque se você passar esse programa para outro local, pode haver uma desconfiguração com base no sistema operacional. Então, evita usar acento, evita alguns problemas. Então, por exemplo, vamos calcular aqui a função a média. Nós temos lá, já temos o objeto x, né? Nós podemos criar aqui um objeto z. O objeto z é um vetorzinho com 7 valores, um 5 repetido aqui, ó. E eu posso pedir a média de z. Então, eu vou criar um objeto. Esse objeto, eu vou chamar esse objeto de média de z. E esse objeto vai armazenar, vai receber o resultado da função min de z.
Então eu venho aqui e executo. Eu criei o objeto Z e agora criei o objeto média de Z. O objeto média de Z recebeu o resultado da função min_z. Então eu só escrevo aqui, ó, média. Opa. Posso vir aqui no console e colocar média de Z, já tem salvo aqui. Enter. A média de Z, 3,71, como também está salvo aqui nos valores. Da mesma forma, eu posso pegar aqueles 10.000 valores e calcular a média. Eu fiz a simulação considerando média 10. Então, o valor que vai ser calculado aqui tem que dar um resultado próximo de 10. Então, calculei a média de 10 e o valor da média a média de x, né? O valor da média de x deu 10,01. Podemos calcular a mediana? Podemos. Então, a mediana é um valor intermediário. Então, eu venho aqui, ó, o conjunto Z e coloco média Z. O valor deu 4, que é o valor do meio. Posso calcular a mediana de x? Posso calcular a mediana de x. Só colocar a função median e boto o conjunto de dados x. A mediana deu 10,85. Os valores, como a gente simulou uma distribuição normal, os valores de mediana e de moda serão similares. Agora, para calcular moda, a moda é o valor que mais se repete. Para visualizar melhor nesse conjunto Z, nós podemos fazer uma tabela de Z. Então, aqui na tabela de Z, ela pega todos os valores do vetor Z, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e mostra quantas vezes ele aparece. Ó. O valor 1 aparece uma vez, o valor 2 uma vez, e o valor 5 duas vezes. Então, a moda vai ser 5. O R ele não tem uma função nativa para calcular a moda. Então, a gente precisa adicionar uma biblioteca com essa função. A biblioteca com essa função é a biblioteca mod_est. Para colocar a biblioteca mod_est, nós podemos vir aqui em Ferramentas, Instalar pacotes e coloca aqui o nome da biblioteca. mod_est. Opa, com 2 S. mod_est. Ou aperta só o Tab que ele autocompleta. Por padrão, geralmente aqui está marcado instalar dependências. Se não tiver, aí você instala as dependências. Como já está instalado, vai instalar mais rápido. Então, clica em instalar, ele vai lá no CRAN, vai baixar uma série de... vai verificar todas as dependências, vai instalar. No meu caso aqui, vai aparecer que já está instalado na última versão. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou carregar a biblioteca. Então, todas as bibliotecas que tem muitas bibliotecas que vão ter funções interessantes, como a biblioteca car, a biblioteca mas, nós precisamos carregá-las antes de executar os comandos. Então, aqui nós vamos carregar a biblioteca mod_est para usar o comando moda, ou melhor, o comando mfv. Então, library mod_est carrega a biblioteca mod_est. Então, agora nós podemos utilizar o comando mfv de z. Se não tivesse feito esse comando anterior, essa função não funcionaria. Então, mfv de z é igual a 5. A variância é uma função nativa, então eu posso vir aqui e calcular. Var de z, 3,23. Var de x, 3,99, porque nós fizemos com desvio padrão 2. Voltando só para visualizar, ó. Média 10, desvio padrão 2. E agora, para calcular o desvio padrão e fechar, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, nós vamos utilizar o comando, a função sqrt, que é square root, ou raiz quadrada. Então, nós vamos fazer a raiz quadrada da variância de z. (1,79) e a raiz quadrada da variância de
x. 1,99, arredondando, vai dar os 2 lá da simulação. Beleza? Importante. Aqui eu usei a função sem armazenar o valor dentro de um objeto. Então, ela joga o resultado aqui direto. Esse valor não está guardado. Se eu quiser guardar esse valor, aí eu venho aqui e posso criar um objeto. Como, por exemplo, desv pad underline z. Recebe, operador de atribuição, que é menor que, aí um tracinho, raiz quadrada de z. E aqui eu posso fazer desv pad x, recebe, como operador de atribuição, a raiz quadrada de x. Quando eu vou executar, esses valores não vão aparecer aqui. Vão estar salvos. Se eu quiser utilizar esses valores para alguma outra coisa, outra função ou outro cálculo, eu posso só chamar o objeto que eu acabei de criar. É isso, pessoal, e até a próxima. Para salvar, só lembrando, para salvar, Ctrl S. É isso, pessoal, e até a próxima.